que deste tribunal parta a advertência severa e impessoal de que aqueles que transgredirem tais mandamentos expor-se-ão, sem prejuízo de outros tipos de responsabilização, não importando a sua posição estamental, se patrícios ou se plebeus, se governantes ou se governados, à severidade das sanções criminais, devendo ser punidos exemplarmente na forma da lei esses infiéis da causa pública, esses indignos do poder. O fato indiscutível, senhora Presidente, é que se impõe repelir qualquer tentativa de captura das instituições do Estado por organizações criminosas constituídas para dominar os mecanismos de ação governamental, em detrimento do interesse público e em favor de pretensões inconfessáveis, porque contrárias ao direito e profundamente lesivas aos valores da probidade, da transparência, da decência e da impessoalidade, valores que devem sempre conformar a atividade das instituições da República e de uma República fundada em bases genuinamente democráticas. É por isso, senhora Presidente, que fatos notórios, veiculados pelos meios de comunicação social, geradores de justa indignação popular, resultantes de investigações promovidas por órgãos incumbidos da persecução penal, revelariam que se formou no âmago do aparelho estatal em passado recente e nas diversas esferas governamentais da Federação, uma estranha e perigosa aliança entre determinados setores do poder público de um lado e agentes empresariais de outro, reunidos em um imoral sodalício com o objetivo ousado, perverso e ilícito de cometer uma pluralidade de delitos profundamente vulneradores do ordenamento jurídico instituído pelo Estado brasileiro. Tais práticas delituosas que tanto afetam a estabilidade e a segurança da sociedade, ainda mais quando perpetradas por intermédio de organizações criminosas, enfraquecem as instituições, corrompem os valores da democracia, da ética e da justiça e comprometem a própria sustentabilidade do Estado democrático de direito, notadamente nos casos em que os desígnios dos agentes envolvidos guardam homogeneidade, uma vez que dirigidos em contexto de criminalidade organizada e de delinquência governamental a um fim comum, consistente na obtenção à margem das leis da República de inadmissíveis vantagens e de benefícios de ordem pessoal ou de caráter empresarial ou ainda de natureza político-partidária. Mostra-se intolerável, senhora Presidente, em face da ação predatória, desses verdadeiros profanadores da República e dos valores que a sustentam, transigir em torno de princípios fundamentais que repudiam práticas desonestas de poder, pois elas deformam o sentido democrático das instituições e conspurcam a exigência de probidade inerente a um regime de governo e a uma sociedade que não admitem nem podem permitir a convivência na intimidade do poder com os marginais da República, cuja atuação criminosa tem o efeito deletério de subverter a dignidade da função política e da própria atividade governamental, degradando-as ao plano subalterno da delinquência institucional e transformando-as em um meio desprezível de enriquecimento ilícito. A solenidade deste momento estimula um instante de reflexão sobre o significado institucional do Poder Judiciário para a vida do nosso país e para a vida de todos e de cada um de seus cidadãos.
O judiciário não pode perder a gravíssima condição de fiel depositário da permanente confiança do povo brasileiro, que deseja preservar o sentido democrático de suas instituições e, mais do que nunca, deseja ver respeitada em plenitude por todos os agentes e poderes do Estado a autoridade suprema de nossa Carta Política e a integridade dos valores que ela consagra na imperatividade de seus comandos, sob pena de a instituição judiciária deslegitimar-se aos olhos dos cidadãos da República, o que confere sentido de contemporaneidade à advertência do ilustre sergipano Tobias Barreto, grande mestre da Escola do Recife, para quem um país em que o povo não é tudo, o povo então não será nada. Esta Suprema Corte, por isso mesmo, senhora presidente, possui a exata percepção dessa realidade e tem consciência de que lhe cabe preservar a intangibilidade da Constituição que nos governa a todos, sendo o garante de sua integridade, impedindo, desse modo, que razões de pragmatismo governamental ou de mera conveniência de grupos, instituições ou estamentos prevaleçam e deformem o sentido da própria lei fundamental, pois nenhum dos poderes da República pode submeter a Constituição a seus próprios desígnios ou a manipulações hermenêuticas, uma vez que a relação de qualquer dos três poderes da República com a Constituição há de ser necessariamente uma relação de respeito incondicional, sob pena de juízes, legisladores e administradores converterem o alto significado do Estado Democrático de Direito em uma palavra vã e em um sonho frustrado pela prática autoritária do poder. Ninguém ignora, senhora presidente, ninguém ignora que o Brasil enfrenta gravíssimos desafios que também repercutem nesta Corte Suprema, a quem incumbe superá-los por efeito de sua própria competência institucional. Sempre, porém, é importante destacar isso, sempre, porém, com respeito absoluto ao princípio essencial da separação de poderes, em ordem a manter íntegros os valores ético-jurídicos que informam a própria noção de república, em cujo âmbito deve prevalecer, como primeiro dever do governante, o senso de Estado na busca da realização do bem comum. É por isso que se impõe proclamar, senhora ministra presidente Carmen Lúcia, é por isso que se impõe proclamar com absoluta certeza moral que os cidadãos desta República têm o direito de exigir que o Estado seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes incorruptíveis, pois, afinal, o direito ao governo honesto constitui uma insuprimível prerrogativa da própria cidadania. E que deste tribunal, senhora ministra presidente, e que deste tribunal parta a advertência severa e impessoal de que aqueles que transgredirem tais mandamentos expor-se-ão, sem prejuízo de outros tipos de responsabilização, não importando a sua posição estamental, se patrícios ou se plebeus, se governantes ou se governados, à severidade das sanções criminais, devendo ser punidos exemplarmente na forma da lei esses infiéis da causa pública, esses indignos do poder.
O fato indiscutível, senhora presidente, é que se impõe repelir qualquer tentativa de captura das instituições do Estado por organizações criminosas constituídas para dominar os mecanismos de ação governamental, em detrimento do interesse público e em favor de pretensões inconfessáveis, porque contrárias ao direito e profundamente lesivas aos valores da probidade, da transparência, da decência e da impessoalidade, valores que devem sempre conformar a atividade das instituições da República e de uma República fundada em bases genuinamente democráticas.